não existe outro fundamento, mas existe o cuidado de como estamos construindo em cima desse fundamento. E, na realidade, assim, eu não vou falar, eu só estou dando uma introdução aqui com vocês sobre isso, porque o que eu sinto falar com vocês, e aí eu preciso que vocês tenham paciência comigo, porque os teólogos falam que uma palavra, ela só fica boa quando você prega ela umas 10 vezes, né? O Hernandes Dias Lopes fala isso, outros falam isso, e essa que vai ser a primeira, então me ajudem. O que eu vou falar, irmãos? Dentro dessa construção, a perspectiva dessa construção tem a ver com o quê? Um lugar que seja pronto para os dias que virão. Então, Jesus, o Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, ele constrói e ele abre a perspectiva de como herdar o reino, ou a característica daquele que vai herdar o reino. E ele fala no final do discurso dele que existe uma construção, que aquele que ouviu aquilo que ele falou e colocou em prática, construiu a casa na rocha. E quem não construiu, colocou a casa na areia. E ele diz que a tempestade virá sobre as duas casas. Então, a nossa construção tem a ver com a perspectiva de que vai haver tormento. E por isso que eu tenho que ter cuidado como eu estou construindo e aonde eu estou construindo. Porque a promessa é tormento, é tempestade, e vai vir nas duas casas. Aí, aqui estiver construído adequadamente na rocha, com material adequado, essa vai permanecer. É claro que eu não vou falar no sentido da construção, mas vou falar de duas características básicas para começarmos a entender essa construção. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 9. O José falou no último culto coletivo sobre igreja, sobre comunidade, sobre vida na vida. Quem estava aqui no último culto coletivo? Basicamente, eu vou tentar pegar o gancho do que José falou no último domingo do culto coletivo e no que o Abnério falou ontem, um pouco do que ele falou ontem. Não porque eu comecei essa palavra ontem, porque eu vinha construindo um pensamento e quando o Abnério começou a falar, eu falei, meu Deus. Só que aí, hoje de manhã eu acordei e veio alguns insights, por isso que eu estou falando para vocês, tenha paciência comigo, porque de repente o Senhor começa a falar algumas coisas que aí eu fui acrescentando aqui. Talvez não vai ficar muito, sabe, primeiro passo, segundo passo, aquela coisa, mas anota aquilo que de fato vai fazer sentido para a sua vida, tá bom? Então, 2 Pedro 3, verso 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considera demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém se pereça. Vamos dar um toque, só uma paradinha aqui. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, mas ele, ainda que alguns considerem que está demorando. Você sabe que a Bíblia foi escrita para o povo de Deus, ok? Esse pessoal aqui que acha que ainda está demorando, não é o ímpio, é a igreja. É gente da igreja. Fala, não, está demorando demais. Então, e ele fala assim que ele é paciente e quer que ninguém pereça. Não é que Deus quer salvar, eu vou entrar no negócio aqui, então. Não é que Deus quer que todo mundo seja salvo, ele quer que o seu povo, os seus escolhidos, de fato se arrependam e sejam salvos, não se pereçam. Então essa carta não é para o mundo, essa carta é para quem? Diga, para nós. Primeiro sentido da vida da igreja, você tem que
eliminar o individualismo. Aleluia. O individualismo tem que secar. Não falo mais eu, mas nós. Nós agradecemos. Como assim nós? É porque eu sou um homem plural, eu sou um homem coletivo. Estão entendendo o que eu estou falando? Retire o individual, retire o eu da sua vida. Isso não faz parte da sua vida mais. O seu eu tem que falecer. Então, práticas para isso acontecer. Você tem que começar a se identificar com a pluralidade. Assim como a Trindade. A Trindade, Deus é trino. Embora essa pluralidade não suprime a identidade do Pai, do Filho e do Espírito. Os três têm a sua identidade, mas os três são um. Deus, quando vai fazer, ele diz, façamos. Ele não fala para o Filho e diz, eu vou fazer. Ele diz, façamos. Então, esse tipo de mentalidade tem que começar a nortear a nossa vida. Então, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Verso 10. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pedro está dizendo aqui, assim como ele diz alguns versículos antes, que ele fala que o mundo antigo foi eliminado pelo dilúvio, mas o mundo acabou. Ele está falando que uma era antiga foi aniquilada pelo dilúvio. Da mesma forma, ele está dizendo que essa era vai ser aniquilada pelo fogo, mas não é o mundo. O mundo vai continuar existindo. As nações vão continuar existindo. A terra vai continuar existindo. Por quê? Porque o interesse de Deus é vir tabernacular na terra com seu povo. Deus quer morar com um povo. O sonho de Deus é ter um povo para ele e ser o Deus desse povo. Ok? Então, o mundo não vai ser destruído, não vai explodir e a gente vai ficar num lugar etéreo, onde a gente vai ficar de nuvem em nuvem, tocando harpa. Não, irmãos. Nós estaremos com o Senhor reinando na terra. Você entende isso, irmão? Amém? Então, continuando. A pergunta que ele faz, se todas essas coisas serão assim destruídas, Pedro está falando dos abalos. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, fala que o mundo vai ser abalado novamente, porque já foi abalado antigamente, mas agora vai ser abalado céus e terra. E tem um lugar que é inabalável, tem algo que é inabalável, e é esse lugar que a gente precisa olhar para ele. Então tudo vai ser abalado. Céu, não, eu estou falando de céus e terra. A Bíblia fala que céus e terra vão sofrer abalos. Por isso que Pedro, João, quando ele olha no capítulo 21, ele diz, em Apocalipse, ele diz, novos céus e nova... Vocês estão aqui, irmão? Vocês tomaram café? Aleluia. Novos céus e nova terra. Essa realidade para João era uma novidade. Mas o que ele está falando é que a criação voltou ao seu estado original. Não é novo céu e nova terra. É porque o homem caído nunca viu a terra e o céu como foi no princípio. Então, quando ele olha a consumação do plano de Deus, ele brada, novos céus e nova terra. Mas o coração de Deus está dizendo, deu certo, o meu plano não falha. Amém, irmãos? Prosseguindo, aí ele faz a pergunta, tudo vai ser destruído. Que tipo de pessoas deveis ser? Ele questiona. Essa pergunta é para nós. Que tipo de pessoa vocês devem ser?
A pergunta não é no futuro, que tipo de pessoas você deverão ser quando os abalos vier. É que tipo de pessoas vocês devem ser hoje, antes do abalo. Aí ele mesmo responde: pessoas que vivem como? Em santidade, em piedade. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Pedro se inclui na carta, amém? Nós, lembra que eu falei? Vamos parar de falar o eu e vamos começar a tratar a nossa vida de forma plural, na coletividade. Então, nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, aí ele está falando de agora, enquanto nós estamos aguardando o dia do Senhor, o que tem que fazer? Esforçai-vos, para que sejais achados em paz por Ele. Então, irmãos, em paz por Ele. Vocês precisam ser encontrados por Ele em paz. Ele está falando de quê, irmãos? De relacionamento. Vocês precisam estar em paz. Vocês têm que esforçar para ser encontrado em paz. Em paz como? Em paz com a coletividade da igreja, com o corpo de Cristo, com a vida na vida. Estão entendendo? Precisa haver paz nos nossos relacionamentos. Pedro está dizendo que ele vai vir para uma igreja, ele vai vir para uma noiva. E essa igreja precisa ser encontrada em paz, imaculados e irrepreensíveis. Então, essas duas características que nós lemos, que é santidade e piedade, elas estão ligadas à coletividade da igreja. Irmãos, você vai ser santo, não quando você olhar no espelho e dizer: cara, hoje eu estou santo. Você vai ser piedoso, não quando você olhar no espelho e se achar piedoso. Eu costumo dizer que quando a sua sogra falar para você: rapaz, você é santo, é porque você chegou num nível muito bom. Oh, Deus! A santidade, irmão, e a piedade, ela pode ter inícios na nossa vida individual, mas ela tem que entrar na coletividade. Provérbios fala que assim como um ferro afia o outro ferro, o irmão, o que o irmão faz? Então nós precisamos de ser encontrado por Ele em paz, irmãos. Isso não quer dizer que não vai haver atritos, que não vai haver problemas, que não vai haver guerras, que não vai haver discussões, mas que tudo isso vai ser lançado num lugar onde o Senhor nos ensinou. Jesus olhou para os 12 discípulos dele e falou: isso vai dar muito problema. Jesus olhou para os 12 discípulos e falou assim: vocês que são o quê? Maus. Ele não falou: vocês são bonzinhos, que vocês andam comigo. Não, vocês que são maus. E ele falou, Pedro perguntou para ele: quanto o negócio estava tão tenso, mano, porque o The Chosen não mostra essa parte. Mas o negócio estava tão tenso que um chegou nele e falou assim: quanto que eu tenho que perdoar, irmão? Quantas vezes por dia? Essa pergunta não foi aleatória. Ele estava lá assim pensando: será que eu tenho quantas vezes que eu tenho que perdoar? Não, é porque a coisa estava difícil, irmão.
Não estava fácil. E chega Jesus e fala assim, quantas vezes que eu tenho que perdoar o irmão mesmo, Jesus? É 7? Se for 7, já bati a meta. A próxima agora é pancada. Ainda mais Pedro, né, que andava com espada e tal, tinha um canivete escondido ali. Então, Jesus pega e fala, usa o que ele determina, 7 vezes. Jesus olha para ele, não, 70 vezes 7. E aí a gente faz conta, né? 70 vezes 7, 490. Então, 490 é muita coisa, mas eu vou contar. Quando chegar no 491, aí eu dou o troco, porque eu já bati o limite. Mas a questão é que isso é um assunto para outro dia. Jesus está falando das 70 semanas, que está ligado à consumação do plano de Deus. 70 vezes 7, 490. 70 semanas. Está dizendo que enquanto o plano de Deus não for consumido, nas 70 semanas, você tem que perdoar seu irmão. Não é 70 vezes 7 ao dia. Jesus está falando da profecia que é coluna vertebral para entendermos sobre o plano de Deus. Mas esse é assunto, pauta para outro dia. Vamos voltar para cá. Como que eu começo a desenvolver piedade e santidade? Porque fala, não, irmão, você tem que ser santo e você tem que ser piedoso. Irmãos, e individualmente a gente consegue fazer isso. Mas você precisa entender que santidade e piedade não começa conosco. Não é a gente que, não, hoje eu vou começar a ser santo. Santidade e piedade começa em Jesus. Santidade e piedade começa nele. Não começa com você lendo a Bíblia. Embora você tenha que ler. Não começa você orando, embora você tenha que orar. Começa quando você nasce de novo. E para nascer de novo, você tem que ter revelação de Jesus. E para você nascer de novo, eu não sei, irmão. Eu preciso entender. Por isso que eu falei para vocês, tenha paciência, que é a primeira vez que eu estou pregando isso. Eu estou pregando para mim também. Então, eu não sei, vocês que são teólogos aí, eu não sei se a gente nasce de novo e se arrepende, ou se a gente arrepende e nasce de novo. Mas eu acho que a gente nasce de novo e olha para a nossa vida preguiça e fala assim, meu Deus. Então, onde começa a santidade e piedade? Nascendo de novo. Jesus encontra com Nicodemos. E era um cara erudito, conhecedor da lei, mestre da lei, reconhecido pelos judeus da sua época. Tem um irmão nervoso aqui, ó. Mestre da lei. Irmãos, e ele encontra com Jesus. E o que Jesus fala para ele? Valendo um misto, domingo que vem. Aí, quem falou? Aí, ó, muito bom, irmão, muito bom. Acabou o misto, né? Irmão. Irmãos, Deus olha para um homem que todo Israel, Jerusalém, considerava santo e piedoso, e diz para ele, você precisa nascer de novo, porque nós podemos gerar santidade e piedade na vida exterior, e a Bíblia chama isso de quê? Sepulcro caiado. É lindo, maravilhoso por fora, mas dentro é podre e morto. Então você pode desenvolver uma santidade de forma exterior. As pessoas podem olhar para você todo domingo aqui no culto coletivo e falar, ver você bonito, de roupa nova, perfumado, e falar assim, nossa, mas que irmão santo. Você levanta a mão, dá glória, canta as músicas. Você fala, nossa, que meu irmão santo. Mas nós só vamos saber se o irmão é santo quando nós entrarmos na vida dele.
Você só vai saber se eu sou santo quando você entrar na minha vida. Por isso que ontem, o Abner falando sobre 2 ou 3, porque não é você que vai dar testemunho se você é santo ou não. São testemunhas que vão dar testemunho de você. Então pergunta para a Neila se o Eduardo é santo. Pergunta para ela, irmão. Chega nessa, nossa, o Eduardo é santo, é? É aquele, né, aquela expectativa, ela vai para você e fala, Então a santidade e a piedade, irmãos, está intrinsecamente ligada à vida coletiva. Não existe santidade e piedade sem vida coletiva. Sem alguém dar testemunho disso para você. Senão você vai se enganar, passar a vida enganado, assim como Nicodemos estava enganado. Todo mundo olhava para ele e considerava ele um homem santo, um homem bíblico, doutor da lei. Mas Jesus olha para aquele homem e fala, você precisa nascer de novo, porque senão você não vai entrar no meu reino. Estão entendendo, irmãos? Então a santidade começa em Cristo, no entendimento de que eu preciso nascer de novo, crendo no Evangelho, crendo na palavra do Senhor. E a igreja, irmão, a igreja não é esse lugar aqui, tá? Tá bom? A igreja somos nós. A igreja é o ambiente onde somos edificados e corrigidos em amor. É na relação. E quando eu falo igreja, é bom a gente estar aqui, a palavra sendo liberada, isso vai edificar o nosso coração. Mas, de fato, o que vai edificar a sua vida e vai firmar os seus passos é você se relacionar com pessoas que, como o Abnério disse aqui ontem, te levam até Cristo. Pessoas que te carregam e te levam até Cristo. Pessoas que, quando você está doente, elas te levam até Cristo. E quando você está feliz, elas te levam até a Cristo. Então precisamos participar ativamente da vida da comunidade e não participar de culto. Nós precisamos participar da vida da comunidade. Você precisa participar da vida dos irmãos. Não vou falar um negócio aqui que aí vocês vão depois, tá? Cadê o Jota? Essa parte você depois pode excluir do áudio. Vem comigo aqui, irmão. Vamos pensar. Lá em Gênesis, capítulo 1. O Senhor começa a criar. E aí ele cria, ele brada, haja luz, e houve luz. E o versículo termina, e viu Deus que a luz era boa. E ele continua criando. E sempre no final dizia, e viu Deus que era bom. Ele termina a criação e o versículo termina, e viu Deus que todas as coisas que criara era muito bom. Irmãos, a criação é o que a gente entende de... Tem um livreto do Christopher Walker, que é Trindade, que é uma dança, a dança da Trindade, resulta na criação.
a Trindade envolvida na criação, o Espírito pairando sobre as coisas que o Verbo lançado pela palavra de Deus ia produzindo. Então, essa coletividade da Trindade criou todas as coisas. E essa coletividade da Trindade resultava em coisas que Deus dizia, isso é bom. Mas tem uma coisa que Deus olha para nós, povo de Deus, e Ele diz, isso é bom. Olha para mim aqui, irmão. E não é sobre o seu dom. Não é você curar pessoas, Deus olha lá do céu, isso é bom. Não é você trazer uma palavra poderosa, Deus olha lá de cima e faz, isso é bom. Não, existe uma dança da coletividade da igreja, que produz algo que Deus não fala assim que é bom. Olha para mim aqui, irmão, Deus fala assim, quão bom e quão suave é, o quê? Que os irmãos vão no culto? Deus chama uma obra da igreja de bom, irmão. Assim como Ele fez na criação. Ele viu que é bom. E tem uma obra da igreja que Ele vê e fala, isso é muito bom. Quão bom e quão suave é que eles vivam em união. Quando Deus vê isso, Ele diz, isso é bom. Isso é muito bom. Então, tem um termo, no século IV, Gregório, que era um bispo, não estou lembrado aqui, acho que é Constantinopla, Gregório. Ele também usou um termo para trindade. O termo trindade é muito bom que a gente entende, mas ele tem um termo que o Christopher também usa nesse livreto, que é pericorese. Pericorese é a junção de dois termos gregos. Peri, que quer dizer em volta, ao redor, e corese, que quer dizer dar lugar. Tipo, sabe, ceder o lugar. Então, no termo, pode assustar você isso, mas o termo pericorese, para os teólogos, quer dizer coabitar. Que é o mesmo termo para o homem e a mulher quando eles casam. Eles se tornam um. Então, o que eu estou falando aqui, mano, é muito perigoso. A vocação da noiva é se tornar um. Jesus ora por isso. Jesus ora por isso. Então, quando nós estávamos cantando aqui, eu senti muito no meu coração, até falei aqui. Falei, Jesus está orando no deserto. Aquela oração de João 17, ela ainda está ecoando. Há uma voz ecoando no deserto. Que eles sejam um. Que eles sejam um. Para que o mundo entenda, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Que eles sejam um. Irmão, e ser um não é participar de eventos juntos. Em Salmo 133, a coisa é bem grave. Quando ele fala que é bom e suave é que os irmãos vivem em união, ele está falando assim, quão bom e quão suave é que eles morem juntos. Morar junto? Não. O culto até que eu vou com o irmão. Mas morar com ele? Tipo, morar.
No caso, Deus gosta disso. Ele disse que é bom. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Então, nós estamos numa carência nesse século. Mas eu vejo que é a mão do Senhor fazendo que a igreja se torne um. Porque até o século passado, nós tivemos grandes homens, ícones da igreja. Até o século passado. Tivemos grandes homens que a gente olhava, nossa, Billy Graham. Nossa, William Seymour. Mas a gente perdeu essas referências. Vocês já sentiram isso? Que a gente não tem referência? Porque eu sinto no meu coração que Deus está empurrando a igreja para a coletividade. Não é mais sobre um grande homem, é sobre um povo. Mas nós não podemos só saber disso. Pedro faz a pergunta: que tipo de pessoas vocês devem ser? Não é deverão ser. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? O seu envolvimento na igreja, e qual é a profundidade dele? Ou você ainda guarda muito a sua reputação? Ainda existe limites que você colocou na sua relação? Irmãos, tem um versículo aqui em Lucas. Lucas 22, verso 28. Olha só. E eu já estou terminando, tá? Fica tranquilo. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. Sabe quem está falando isso aqui, irmãos? Jesus. Jesus tinha homens que sabiam das suas provações. Jesus tinha homens que sabiam das suas angústias. Jesus tinha homens que sabiam do desejo do seu coração, dos sonhos do seu coração. Jesus tinha homens que carregavam com ele as angústias dele. Jesus tinha homens que, pelo menos ia para o monte, né? Se dormiu, mas pelo menos estava lá. Eu preciso de orar com vocês. Vamos para o monte. E aí, os caras dormiu, mas pelo menos estava lá. A pergunta é, o seu relacionamento com a vida da igreja está indo para esse nível? Tem pessoas que vão te ajudar a afiar você? Ou você continua achando que é santo e piedoso? Você ainda acha que é santo e piedoso? Você olha para você e fala, não, eu sou santo, eu sou piedoso. Você tem alguém que você confessa os seus pecados? Talvez fica muito difícil isso, né? Mas pelo menos alguém que você confessa as suas tentações, que confessar a tentação ainda é mais fácil do que confessar o pecado. Mas mesmo assim, ainda é ruim para a sua reputação. Mas você tem pessoas para fazer isso? Estou falando sério, irmão. Estou falando de coisa prática. Tem gente que ouve as coisas ruins que estão dentro do seu coração?
Tem gente que escuta as coisas ruins que estão dentro do seu coração. Se você não tem, dificilmente você vai ser curado. Porque Tiago fala que é para confessar uns aos outros, para quê? Para ser curado, irmãos. Então, essa manhã é uma manhã terrível. É uma manhã de decisão na sua vida. Porque ser igreja não é só participar de eventos onde você é lançado nas emoções de uma bela canção ou de uma palavra extraordinária. Ser igreja é ir para a vida ordinária e confessar as suas lamúrias e pecados e expressar os seus sonhos e orar uns pelos outros. Ser igreja está além. Temos que transcender, irmãos. Temos que transcender. Ser igreja não é participar de uma instituição que vai te dar um ministério. Ser igreja é ser, de fato, ferido. Ser igreja é ser ferido. Hoje não está legal, né? Ser igreja, irmão, é ser ferido. Mas a mesma ferida que acontece no nosso interior é curada pelo bálsamo do Espírito. Isso se conecta com o que o Nielto falou aqui sobre a gente. Por que a gente não confessa pecado? Porque a gente é desconfiado. E não é do irmão, não, irmão, é de Deus. Porque o irmão é ruim igual eu. Você não tem que desconfiar dele, tem que desconfiar de você mesmo. A gente é feito do mesmo material, é o mesmo barro. Você está desconfiado é de Deus. Não é só sobre quanto se oferta, é quanto você está envolvido. Não é quanto, é pior que isso. Não é só estar envolvido, é estar comprometido. Você está comprometido com isso, irmão? Porque envolver é tipo assim, não, eu vou no culto. Não, eu dou uma oferta. É oferta? Eu dou oferta. Mas estar comprometido é ser ferido. Eu sempre uso a historinha da fazenda. Que os animais se reuniram e falaram assim, nossa, nós temos um patrão tão bom, né? O fazendeiro, Chico Bento. Ele é tão legal, vamos fazer um café da manhã para ele? Bora. A galinha, eu dou os ovos. Ela se envolveu no negócio. Mas o suíno falou, eu dou o bacon. Ele se comprometeu. Ele perdeu a vida para que o patrão dele tomasse um bom café da manhã. A pergunta é, você tem se envolvido aqui ou você de fato se comprometeu com essa obra? Se comprometeu com o que o Senhor está falando conosco? Não está falando comigo, irmão. Não está falando comigo no sentido de que eu tive, porque a igreja começa assim, né? O cara tem uma visão. Aí ele escreve a visão e fala, nós somos uma igreja, vamos começar uma igreja aqui. Irmão, eu não vi nada, a não ser uma paixão por Jesus. Na realidade, eu abandonei tudo, fui para minha casa e comecei a reunir com a minha família e alguns irmãos. Falei, eu não quero mais aquele negócio lá, não. Aquilo lá, eu não quero mais. Eu não sei o que eu quero, mas aquilo não. Eu não sei o que eu vou construir aqui. Eu não sei o que o Senhor está fazendo aqui. Mas aquilo, eu não quero. Eu sei que aquilo não é. Como dizia seu John Walker, quando falava sobre alguma coisa, perguntava para ele, isso é? Ele disse, isso não é. Porque ele usava Atos 2. Quando o Espírito desceu, as pessoas começaram a dizer, está bêbado, é louco. Aí Pedro sai lá fora e diz, isso é.
o que está escrito em Joel 2. Então, quando eu olhei para o passado, eu falei, isso aqui não é. Eu ainda não sei o que é, mas eu estou caminhando para um lugar que o Senhor me apontou. Tipo, sai disso e vai. Então, você está comprometido com isso? E quando eu falo disso, eu não estou falando de estrutura. Não estou falando de apenas você se envolver financeiramente, com o seu tempo, com o que acontece aqui coletivamente. É como você tem se comprometido com as pessoas que estão sendo colocadas ao seu lado. Deus está colocando pessoas ao seu lado. Quanto você tem comprometido com essa pessoa? Ou você tem colocado limites naquelas pessoas que o Senhor tem conectado você, trazido para perto de você, e você põe, não, aqui não, mais para lá. O quanto você tem se comprometido com isso? Qual nível de comprometimento você tem tido? Porque isso é a igreja. É isso que Deus chama de quão bom. Quão bom. É isso que Deus gosta, irmão. Quando você senta na mesa e dedica tempo com alguém, Deus olha e diz, quão bom é isso. Quão bom é isso.